Ela era apenas uma faxineira invisível aos olhos do mundo, até que uma noite chuvosa mudou tudo. Um milionário parou o carro. Um olhar foi trocado. E ali, no meio da tempestade, uma conexão improvável acendeu uma chama que ninguém esperava. O que veio depois, ninguém poderia prever. Se essa história já te fisgou, então se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho, porque o que vem agora vai mexer com o seu coração. A chuva castigava as ruas de São Paulo naquela noite de sexta-feira. Relâmpagos rasgavam o céu como flashes de um fotógrafo nervoso, e as poças nas calçadas refletiam a luz alaranjada dos postes como pequenos espelhos trêmulos. Maria segurava firme sua bolsa desgastada, tentando proteger o uniforme de faxineira que já estava encharcado. Seu turno no edifício empresarial havia terminado às 23 e agora ela caminhava rumo ao ponto de ônibus, encolhida, torcendo para que pelo menos um coletivo ainda estivesse circulando. Ao longe, o ronco abafado de um carro de luxo ecoava na rua quase deserta. Um sedã preto e reluzente, imune à sujeira da cidade, se aproximava devagar. Dentro, Leonardo Vasconcelos, empresário de renome, herdeiro de uma das maiores construtoras do país, bufava impaciente no banco traseiro. Havia deixado um jantar importante mais cedo do que queria. Estava irritado com a reunião improdutiva, a conversa entediante e a solidão que o rodeava, mesmo no meio de tantos rostos sorridentes. Foi então que a imagem dela surgiu no meio da tempestade. Uma mulher sozinha, tremendo de frio, tentando cobrir a cabeça com uma pasta velha. Algo naquele instante o fez pedir ao motorista que parasse. "Senhor, tem certeza?" questionou Jorge, seu motorista há mais de 15 anos. "Tenho, Jorge. Pare o carro." A janela desceu lentamente e a voz dele cortou o som da chuva. "Moça, precisa de ajuda?" Maria hesitou. Olhou o carro. Olhou o homem de terno caro, com o rosto suavemente iluminado pelas luzes internas. E mesmo com o medo natural, havia algo no tom dele que parecia sincero. Cansada, molhada e sem sinal de ônibus, ela cedeu. "Se puder me deixar na estação mais próxima..." Leonardo sorriu, abrindo a porta ao seu lado. "Entra, vamos te deixar em casa." Ela entrou tímida, sentindo o cheiro de couro caro e perfume importado. Ele percebeu seu desconforto e tentou amenizar com conversa leve. "Qual seu nome?" "Maria." "E o senhor?" "Leonardo. Mas me chame só de Léo." A conversa seguiu, meio trêmula no começo, mas algo ali fluía. Ele perguntou sobre seu trabalho e ela respondeu com simplicidade e orgulho. Falou sobre os 3 filhos, sobre como equilibrava 2 empregos, sobre os sonhos engavetados. Leonardo escutava, encantado, como se ouvisse uma história que ele nem sabia que precisava ouvir. "Você não parece o tipo de pessoa que resgata estranhos na chuva," ela comentou, ainda um pouco desconfiada. Ele deu uma risada curta. "Talvez não seja, mas hoje algo me fez parar." O motorista seguia pelas ruas, agora menos carregadas, até que Maria indicou onde morava. Um conjunto de prédios simples na zona leste. Antes de descer, ela olhou nos olhos dele e por um instante o tempo pareceu parar. Havia algo ali, uma troca silenciosa, uma conexão improvável. "Obrigada, Sr. Leonardo." "Léo." "E... Maria, posso te ver de novo?" Ela piscou, surpresa. "Me ver? Por quê?" "Porque em uma noite onde tudo parecia vazio, você me lembrou o que é ser humano. Eu preciso mais disso." Ela sorriu, tímida. Não respondeu. Apenas fechou a porta com um leve aceno. No dia seguinte, Leonardo não conseguiu tirá-la da cabeça. Procurou o nome completo dela na ficha da empresa de limpeza contratada para seu prédio. Convidou-a para um café, depois outro. O espanto virou costume. O costume virou afeto. Maria resistia. O mundo deles era diferente demais.
Ela conhecia o chão, ele vivia entre nuvens. Mas o olhar dele não mentia. Havia respeito, havia curiosidade genuína e, principalmente, havia aquela chama acesa desde a noite da chuva, algo que nenhum dos dois sabia nomear, mas que queimava silencioso. Meses se passaram. Ele começou a visitar os filhos dela, levando livros, jogos e um cuidado que Maria jamais imaginou que um homem como ele pudesse oferecer. Ele não tentava impressionar, apenas estar presente. Ela, por sua vez, mostrava o outro lado da vida a Leonardo. A simplicidade, os valores que o dinheiro não compra, o riso vindo da alma. A sociedade não entendeu. As colunas sociais especulavam, os amigos dele cochichavam. Ela também sentia os olhares, no ônibus, na rua, na empresa. Mas a cada toque de mão, a cada conversa à mesa da pequena cozinha dela, o mundo lá fora parecia menor. Certo dia, Leonardo a levou para conhecer o terreno onde ele planejava construir um novo projeto social. Um centro de apoio a mães solo com creche, cursos e moradias subsidiadas. Tudo isso por causa de você, Maria. Você me mostrou onde a verdadeira riqueza está. Ela chorou, não de tristeza, mas de reconhecimento. Pela primeira vez, alguém a via inteira. Não como a faxineira, não como uma mulher lutando para sobreviver, mas como alguém digna de ser amada, de inspirar mudanças, de ter voz. A noite em que tudo começou ainda voltava à memória de ambos com frequência. A chuva, o carro, o olhar. Era quase poético. No caos da cidade, duas vidas tão diferentes colidiram por acaso ou por destino e encontraram um ao outro no espaço entre um trovão e um silêncio. E no fim, não foi o dinheiro dele que mudou a vida dela, nem a simplicidade dela que mudou a vida dele. Foi o olhar, um instante, uma faísca, que virou chama e depois lar. As semanas viraram meses e o que começou como um encontro improvável floresceu em algo sólido, algo que desafiava os rótulos, as classes sociais e o julgamento alheio. Leonardo e Maria construíram uma rotina onde os mundos distintos que habitavam não se chocavam, mas se complementavam. Ele, acostumado a reuniões com empresários e jantares de gala, passou a dividir seu tempo entre os negócios e visitas ao bairro modesto onde Maria vivia. Ali, sem gravata, sem status, ele era apenas o Léo, aquele que ajudava nos deveres de casa, que levava os meninos ao parque, que ria alto com as histórias simples contadas à mesa. Maria, por outro lado, começou a se ver diferente. Aos poucos, permitiu-se sonhar de novo. Incentivada por Leonardo, voltou a estudar. À noite, depois do trabalho, fazia cursos de administração. Não porque ele pediu, mas porque ele acreditava nela. E isso a fez acreditar também. Certa noite, os dois estavam sentados no sofá apertado da sala dela, com um cobertor dividindo o frio e duas canecas de chá nas mãos. As crianças já dormiam, a TV ligada em volume baixo. Do lado de fora, a chuva batia leve na janela. Uma lembrança sutil da noite em que tudo começou. Eu nunca pensei que minha vida fosse mudar tanto, disse Maria, olhando para ele com olhos úmidos. Nem eu, ele respondeu. Você me salvou, Maria, mais do que eu jamais poderia ter te salvado naquela noite. Ela sorriu, encostando a cabeça no ombro dele. E mesmo assim, ainda parece que o mundo quer nos separar. O mundo não manda no que sentimos, e se tentar mandar, a gente enfrenta, juntos. Essa palavra, juntos, se tornou um juramento silencioso entre eles, mas nem tudo era romance. A imprensa descobriu o relacionamento. Manchetes surgiram com tons sensacionalistas. Milionário abandona elite por amor humilde. Cinderela moderna ou escândalo social. As redes sociais foram impiedosas. Críticas, piadas, julgamentos. Maria se sentia sufocada, tentou se afastar, disse que talvez ele merecesse alguém do seu nível, alguém que combinasse com o seu mundo, mas Leonardo não permitiu. Você é meu mundo agora, Maria.
Foi então que ele tomou uma decisão inesperada. Anunciou em uma entrevista que se afastaria temporariamente da presidência da construtora. O motivo? Um novo projeto pessoal, social e humano, liderado por ele e por Maria. Chamaram o projeto de Raiz Viva. E o propósito era claro: dar oportunidade e dignidade para pessoas que, como Maria, carregam o país nas costas, mas raramente são vistas. O impacto foi imediato. Críticas deram lugar à curiosidade. Investidores passaram a apoiar. A voz de Maria ganhou espaço. Juntas, centenas de mulheres começaram a se inspirar nela, não como um conto de fadas, mas como um exemplo real de que coragem e afeto podem mudar destinos. Um ano depois da Noite da Chuva, Leonardo organizou uma pequena celebração no centro comunitário que eles haviam ajudado a erguer. Não havia tapete vermelho, nem luxo. Apenas flores simples, música ao vivo e muita gente sorrindo. Lá, diante dos filhos dela e das dezenas de mulheres que agora caminhavam com mais força por causa dela, Leonardo se ajoelhou. Maria, você quer continuar mudando o mundo comigo? Ela não respondeu com palavras. Os olhos disseram tudo. E entre aplausos, lágrimas e abraços, eles selaram ali não um conto de fadas, mas uma história verdadeira, cheia de imperfeições, mas também de amor, de reconstrução, de chama viva, porque no fim das contas não era sobre um milionário que salvou uma faxineira. Era sobre duas almas que por um instante se olharam e nunca mais foram as mesmas. O casamento de Maria e Leonardo foi simbólico, íntimo, celebrado com simplicidade e verdade. Trocaram votos em um pequeno salão do bairro onde ela cresceu, cercados de crianças correndo, vizinhos emocionados e um coro improvisado que cantava com mais coração do que técnica. Não havia ostentação. O bolo foi feito pela Dona Lourdes, vizinha de porta, e os arranjos de flores foram montados por voluntárias do projeto Raiz Viva. Depois disso, começaram a vida juntos em uma casa que ele mesmo ajudou a construir. Não um palacete luxuoso, mas um lar espaçoso e aconchegante em uma comunidade modelo que nasceu do projeto social. Eles não queriam viver isolados no topo de uma colina, mas no meio das pessoas que ajudaram a levantar. A rotina a dois não era fácil. As diferenças ainda existiam, mesmo com tanto amor. Leonardo nunca tinha precisado pensar em contas no fim do mês, nem em esticar o arroz para dar para todo mundo. Maria, por outro lado, achava esquisito alguém contratando um serviço só para regar as plantas ou lavar um carro que nem estava sujo. Discutiam às vezes, por besteiras e por coisas sérias, como a vez em que ela se recusou a sair em uma capa de revista de luxo com ele, ou quando ele quis matricular os filhos dela numa escola particular caríssima, sem consultá-la antes. Mas toda vez que brigavam, voltavam, mais maduros, mais fortes, com mais escuta e menos orgulho. O amor deles virou raiz. E como tudo que cresce de verdade, enfrentou ventos, secas, tempestades, mas floresceu. Maria se tornou uma figura de liderança respeitada, não apenas dentro do Raiz Viva, mas também em iniciativas nacionais de inclusão e empreendedorismo feminino. Começou a dar palestras, foi convidada para programas de TV, sempre mantendo o mesmo jeito, pé no chão, fala direta, sorriso de quem já varreu muito chão antes de pisar no palco. Leonardo, por sua vez, redescobriu sua vocação. Não para ser apenas empresário, mas para ser um construtor de futuros. Reformulou a filosofia da sua construtora, exigindo que todas as obras da empresa tivessem impacto social real. Criou cotas para mães solo, cursos de capacitação em comunidades e programas de habitação popular com preço justo. Mas entre tudo isso, nunca deixaram de ser eles. As noites ainda terminavam com chá, sofá e cobertor. Os domingos eram dos filhos, dos bolos improvisados e das risadas altas. Às vezes dançavam na cozinha enquanto o arroz queimava.
Às vezes ficavam em silêncio, só olhando a chuva cair, lembrando sempre da noite em que se viram pela primeira vez. Um dia, sentados no banco de uma praça recém-inaugurada por eles, Leonardo olhou para Maria com a mesma ternura da primeira vez. Sabe, se alguém me dissesse que minha vida mudaria tanto por parar o carro numa noite chuvosa, você teria acelerado, né? Ela brincou. Ele riu. Jamais. Na verdade, eu teria parado antes. Muito antes. Maria segurou sua mão, apertando com força. Ainda tem muita gente na chuva, Léo. A gente não pode parar de olhar. E ali estava a missão deles. Porque o amor deles não era só sobre dois corações que se encontraram. Era sobre como esse encontro podia acender luzes no caminho de muitos outros. A chama inesperada daquela noite se tornou farol. E assim seguiram. Não perfeitos, mas presentes. Não como conto de fadas, mas como vida real. Com propósito, com amor, com raízes que desafiam qualquer tempestade. E foi assim que um milionário, acostumado a viver acima das nuvens, aprendeu a enxergar o valor de quem caminha firme com os pés no chão. Maria, que por anos limpou os rastros de outros, agora abria caminhos com sua própria voz. Eles não apenas se amaram, eles transformaram vidas, futuros, destinos. Não foi sorte, não foi conto de fadas, foi coragem, foi conexão, foi escolha. Tudo começou com um olhar. Mas o que mantinha acesa a chama era o que eles construíram juntos, dia após dia, com verdade, com propósito, com amor. Porque às vezes a vida te coloca diante da tempestade, só para te mostrar que é possível encontrar abrigo no coração de alguém. Se essa história tocou você de alguma forma, não esquece de deixar seu like, ele ajuda muito o canal. E se quiser mais histórias como essa, se inscreve agora e ativa o sininho. Toda semana tem uma nova que pode mudar seu jeito de ver o mundo. Até a próxima.